Experimentando durante esses dias, durante os últimos dias em que nós estamos vivendo, uma enxurrada de informação atrás de informação sobre guerras, sobre crise econômica, sobre pandemias, sobre novas doenças, guerra cibernética, inteligência artificial. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade e que nós estamos experimentando desconfortos todos os dias. Recentemente nós ficamos extremamente desconfortáveis com, por exemplo, os noticiários de televisão e rádio só noticiava o aumento do dólar para R$ 6,50, R$ 6,30, se não me engano. Chegou a atingir esse nível e nós ficamos extremamente preocupados. Quando você vai no supermercado, um pacote de pó de café, 3 corações, que custava R$ 17,00, hoje está R$ 29,00. Então, tudo isso em função do quê? Do aumento do dólar, a desvalorização da nossa moeda. Isso tudo nos causa desconforto. Sempre nós estamos experimentando situações desconfortáveis na vida. Na perspectiva cristã, Cristo já nos alertava que seria dessa maneira. A vida do crente seria dessa forma, independente de qual é o estado que ele esteja espiritual. Eu criei esse pavimento no texto de Isaías e trouxe algumas ilustrações para chegar até aqui e falar sobre nossa vida cristã nos últimos dias em que nós temos vivido, as informações, as notícias que têm chegado até nós. E essas notícias têm, de fato, causado desconforto em muitos de nós. O medo de uma nova pandemia ainda assusta muitos de nós. A inteligência artificial está vindo de uma maneira absurda, Recentemente eu estava vendo um documentário sobre o oráculo de Delfos, que era como se fosse uma base de dados do mundo antigo, do antigo Império Romano, onde reis, rainhas, imperadores iam consultar com o oráculo de Delfos, mas nada mais era do que como se fosse uma base de dados primitiva. Pois bem, estão dizendo que a inteligência artificial é o novo oráculo de Delfos e, consequentemente, é o Deus deste século. O Deus deste século que faz coisas inimagináveis, irmãos. O que a inteligência artificial já está fazendo é coisas que está fora do controle, está tomando uma proporção. Isso está assustando os cientistas, porque já se esperava que seria alguma coisa desse tipo, mas não com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Estão perdendo o controle disso. Daqui a pouco a inteligência artificial vai ter todos os dados acerca da nossa vida e nós vamos estar sendo controlados por ela. Aquele robôzinho de limpar a casa, eles vão conseguir por ele saber tudo. Por aquele robôzinho de limpar a casa. Faz um mapeamento dentro da sua casa. Com ele. Através de satélites é possível saber onde uma pessoa está dentro da casa dela. Tudo isso foi possível graças às tecnologias 6G, por exemplo, a internet 6G, graças à inteligência artificial, que é uma base de dados universal. A velocidade com que a inteligência artificial se atualiza é assustadora. Você, para aprender a falar, por exemplo, falar inglês, você não sabe falar inglês, mas se você fizer uma pergunta para algum chat de inteligência artificial, uma plataforma como o ChatGPT, por exemplo, você consegue falar, você pergunta para a inteligência artificial se ela sabe falar árabe. Ela diz que não sabe, mas ela pode aprender, e em pouco menos de 2 horas ela já sabe falar árabe, coisa que leva anos para o ser humano conseguir aprender. A inteligência artificial consegue fazer em horas, em algumas horas. Então é assustadoramente o que está acontecendo. Nós precisamos nos preocupar com isso, Mas
Quando eu falo que nós precisamos nos preocupar com isso, é tomar cuidado com a forma com que a gente tem acesso a essas coisas, né? Mas Cristo já nos alertava. A vida seria assim, que nós iríamos experimentar esse desconforto. O texto de Isaías está em comum acordo com tudo que Cristo falou, tudo que Ele alertou para a gente. Por exemplo, em Mateus 24, no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho de João, tudo que Cristo falou, alertou-nos, foi para que a gente não andasse como nécios nesse mundo, mas seguindo a luz de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele por meio de quem nos trouxe a salvação, aquele que andou sobre as águas em um mundo em que as verdades não duram nem 24 horas. Os acordos que são feitos nesse mundo não têm validade nem de 24 horas. Nós vivemos em uma sociedade completamente liquefeita. Nós estamos pisando em solo liquefeito. É como se a gente estivesse pisando em areia movediça. Assim são os tempos de hoje. Você está caminhando e cada vez mais seus pés afundando. Não existe solidez nesse mundo de hoje. Não existe estrutura que dure. Mas Cristo é aquele que andou sobre as águas. Em uma sociedade totalmente liquefeita, uma sociedade totalmente desestruturada, Cristo é aquele que caminha sobre as águas. Se há uma verdade do qual nós podemos seguir, essa verdade é Cristo Jesus. Se há alguém neste mundo que nós podemos segurar na mão dele e andar pela sua luz, é Cristo. Agora, o que isso tudo tem a ver com nós aqui nessa noite? Tem a ver com o fato de que muitos de nós fez planos para o futuro, né? A gente começa um ano já planejando alcançar metas. É assim em várias camadas da nossa vida. É assim no nosso emprego, é assim na nossa relação familiar com os nossos filhos, é assim com nossos planos de prosperidade, de conseguir comprar uma casa, de conseguir comprar um carro. É assim na nossa vida espiritual, quando a gente faz planos de ser mais crentes, de ser mais piedoso na fé, não é isso? Muitos de nós não virou 2024 fazendo planos de ser mais crente, mais fervoroso. Muitos de nós não viramos de 23 para 24 com plano de comprar casa, plano de lutar por um carro melhor, uma situação financeira melhor. Todos nós almejamos essas coisas, e são coisas boas, são coisas que nos ajudam, são coisas que nos dão conforto nesse mundo. O conforto também é importante. Eu não sou daquele tipo que prega que a gente não pode. Não, o crente tem o direito sim de ter uma vida digna, de ter uma vida confortável. Todo crente tem o direito de ter uma casa digna, uma moradia digna. Jesus falou sobre isso quando ele fala na parábola dos trabalhadores. Todo ser humano tem direito de ter uma casa digna, uma moradia digna, um carro digno, uma condução boa. Quem de nós não pode dizer que ter um carro não é importante? Se 2 horas, 3 horas da manhã, às vezes seu filho está com febre, você tem que levar ele para a clínica, tem que levar ele para alguma unidade de saúde. É muito bom. Agora imagina se você tem que pegar ônibus como era antigamente. Hoje tem Uber, né? Dá para pegar um Uber. Mas um carro é muito mais confortável.
A situação apenas é o seguinte: nós não podemos viver nesse mundo para essas coisas, mas essas coisas nos ajudam a viver nesse mundo. E todos nós almejamos e criamos e estabelecemos metas. Nós planejamos evangelizar mais. Agora, tem muitos de nós que ficam frustrados. Eu, por exemplo, eu acredito que eu não cumpri nem 80% daquilo que eu havia planejado. Eu planejei evangelizar mais, eu não consegui evangelizar mais do que eu já evangelizava. Eu planejei participar, ter uma vida mais ativa nos cultos e não consegui. Todos os dias, todas as quarta-feiras, estar acompanhando a escola dominical, os cultos de domingo. Não consegui. Eu estou começando por mim. Estou me colocando como exemplo. Não consegui. Criei metas para ser alcançadas por mim e não consegui, né? E lutei para, isso eu posso dizer que eu lutei, para ser um pai melhor para minha filha, para ser um bom marido para minha esposa. Todos nós fazemos meta, mas quase sempre essas metas não são alcançadas. E nós estamos encerrando 2024 e muitos de nós ficam desconfortáveis com isso. Muitos de nós dizem assim: olha, eu não consegui porque eu tive esse problema, esse desconforto. Isso me tirou o sono, isso me tirou a paz. Eu não consegui cumprir essa meta porque eu não tive paz, eu não tive como lidar com a circunstância deste problema. Muitos de nós teve problema no relacionamento, isso é uma realidade. Muitos de nós teve problema no relacionamento com o pai.